reclamando. E agora vamos ouvir a terceira parte envolvida aí nesse imbróglio, que é o Mineirão, a administração do Mineirão através da Minas Arena. Nosso Paulo Azeredo esteve pela manhã no Gigante da Pampulha conversando com Samuel Lloyd, que é o diretor do Mineirão, que administra o Mineirão. E, primeiramente, ele respondendo como recebeu a declaração do presidente da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, com a palavra Samuel Lloyd do Mineirão. Eu recebi com muita surpresa a declaração de rompimento de relação, né? A gente não tinha noção que estava nesse nível de tensão, até porque ainda estávamos num processo de mandar propostas, tentar propostas novas, mas pelo que eu entendi, há uma decisão de jogar na Independência esse ano. Espero que seja esse ano ou espero que ainda seja reversível, né? Porque eu não consigo ver o Mineirão sem jogos de futebol, né? O nosso papel é esse, a nossa prioridade é essa e é isso que nós vamos buscar. O Samuel Lloyd também explica quais as condições hoje do contrato que é oferecido ao Cruzeiro. Bom, com a SAF a gente fala sempre olhando para o futuro, né? Então, a gente tem dois modelos. Um é aquele estabelecido pelo contrato de PPP, em que a concessionária vende as áreas VIPs e os camarotes e o clube vende as 54 mil cadeiras. E a gente tem um outro modelo que foi uma escolha dos clubes a partir do ano passado, que é os clubes venderem também as áreas VIPs. Então, a remuneração da Minas Arena fica em 15% da bilheteria, né? Então, isso é uma forma de a gente ter uma receita mais compartilhada e o clube poder vender para o seu sócio que paga mais caro um lugar mais nobre, né? Então, a gente tem flexibilidade, é necessário construir mesmo uma relação para que a gente consiga chegar num bom termo. Obviamente, um contrato com prazo maior, um contrato de 5 anos, de 10 anos, outras propriedades podem ser compartilhadas, mas para contratos anuais, essa é a melhor forma que a gente tem para se manter até o momento. E para fechar, o Samuel Lloyd também revelou como funciona o contrato do governo de Minas com a Minas Arena e se o governo sempre tem que ressarcir a empresa nesse contrato Minas Arena Mineirão e governo do estado. Bom, é um contrato de concessão, o arcabouço legal de concessão é muito completo. Esse contrato vai até 2037. Contrato de concessão não tem uma multa, mas existe uma regra de indenização, né, para o parceiro privado. Isso não aconteceu no Brasil, né? Não há na literatura jurídica algum processo de encampação, né? É comum em outros países, né, que nacionalizam empresas privadas, né? No Brasil não existe. O que existe às vezes é quando o sócio privado, por exemplo, não quer mais, não dá conta de sustentar a operação e ele devolve para o poder concedente aquela operação. As estradas, por exemplo, já aconteceu, né? Nas estradas, o próprio Arena Independência, né? Teve que haver um acordo porque o operador não sustentou a operação e teve que devolver para o estado de Minas Gerais. Aí o trabalho do nosso Paulo Azeredo, ouvindo Samuel Lloyd do Mineirão, a matéria completa no site da Itatiaia, acesse lá itatiaia.com.br. Ô Edu, como é que você ouviu e analisa as palavras, agora o lado do Mineirão, né? O lado da administração do Mineirão com relação a esse imbróglio todo? Primeiro, a gente está começando a temporada aqui em Minas Gerais, o que a gente menos fala é de futebol, né? Primeiro é Ipatinga e Betim, é campeonato estadual, agora é concessão, é Mineirão, daqui a pouco vai ser o gramado de Independência, é jogo que muda de dia, agora bola rolando, futebol, como é que tá o Cruzeiro para a temporada, Atlético, América, é o que a gente menos fala. E isso é muito chato mesmo. E eu tô curioso, Romano, eu tenho escutado de ontem para cá, aliás, de um pouco mais tempo para cá, o Samuel dando a versão do Mineirão, o Ronaldo dando a versão do Cruzeiro, hoje o Sérgio Coelho dá a versão do Atlético, fala-se em custos exagerados, o Cruzeiro quer isso, o Atlético quer isso, o Mineirão oferece isso, o Mineirão pode oferecer isso, aquilo, e a gente não vê números, né? Por que o Cruzeiro não traz o que ele quer? Olha, a proposta que a gente fez no Mineirão é essa aqui, ó. Os jogos a gente quer isso aqui de receita, a gente quer dividir custos nisso aqui, a gente quer participar dos eventos, dividir custos dos eventos e lucros dos eventos. O Atlético colocar, olha, a gente está pedindo isso aqui para o Mineirão está oferecendo isso aqui para a gente. Por que o Mineirão não vem a público e fala, os números estão aqui na mesa. Eu ofereço isso para o Cruzeiro e para o Atlético, o Cruzeiro a contraproposta do Cruzeiro é essa, eu não posso
abrir mão disso porque tá muito complicado. O Atlético tá me oferecendo isso, eu não posso abrir. A gente não tem acesso ao que o Cruzeiro quer, ao que o Atlético quer e ao que o Mineirão quer e o que ele pode oferecer. Fica muito difícil opinar e de sentar aqui e falar, não, o Cruzeiro tá coberto de razão, o Mineirão é estádio de futebol. Esse ponto eu já tenho opinião formada. O Mineirão, ele foi só estádio de futebol. Ele não é mais. Ele é arena multiuso há uma década. Quem não entendeu isso tá vivendo em outro planeta. O Mineirão é estádio de futebol. Não é só, ele também é estádio de futebol. Agora, a gente precisa ter mais clareza das partes, cara, para poder formar opinião, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, porque fica muito difícil defender o Cruzeiro sem saber o que o Cruzeiro realmente quer. Fica difícil defender o Mineirão sem saber o que realmente o Mineirão oferece. Fica difícil defender o Atlético sem saber o que o Atlético quer. Porque fica um empurrando para o outro e a gente não tem os números, a gente não consegue enxergar. Qual que é a diferença do que o Cruzeiro quer para o que o Mineirão pode oferecer? Qual a diferença do que o Mineirão pode oferecer para o que o Atlético quer? A gente não sabe, eles não falam. Sinceramente, fica difícil demais. E tem um outro ponto, Léo, talvez possa estar falando uma besteira aqui. Mas me parece o seguinte, estão lá a discussão de 3, né, Cruzeiro, Atlético e Minas Arena, o governo se pronuncia, que é o proprietário, porque na verdade é o seguinte, o Mineirão foi construído com dinheiro público e reformado com dinheiro público, do BNDES. Mas nessa história toda, o governo está esperando o quê nessa briga? Então, Romano, vamos lá. Primeiro que eu assino embaixo o que disse o Edu Panzi agora, sobre a falta de transparência que existe, neste momento, em todos que se pronunciam. Porque o ideal era que o Samuel Lloyd, nesse pronunciamento, nessa entrevista ao Paulo Azeredo, falar, olha, o Cruzeiro está me pedindo X e eu não posso dar X. Que o Ronaldo falasse assim, nós queremos o Mineirão desta maneira. Hoje o Mineirão tem condições que não servem pra gente. Quais as condições? Gente, o Mineirão tá me cobrando 5 milhões por jogo, isso é um absurdo e tal. Por que isso não é colocado pro público? Porque aí o torcedor vai entender, nós vamos entender, até para cada um ter a sua opinião e poder se colocar e poder julgar quem tá certo, quem tá errado nisso. Mas quem leva fumo sempre é o torcedor, ninguém liga pro torcedor nessa aí. E aí eu vou lembrar umas coisas que você começou a falar, Romano, que além da falta de transparência, a situação que neste momento envolve o estádio Mineirão. O Mineirão foi construído com dinheiro público. Ele foi construído com dinheiro público. Hoje tem uma concessão, mas ele foi construído com dinheiro público. Então, você que está me acompanhando, Romano, Edu, nós pagamos a construção do Mineirão. A reforma do Mineirão teve um financiamento liberado à Minas Arena de 400 milhões de reais pelo BNDES, que é uma instituição pública federal, mas é pública. Dinheiro nosso. Que é dinheiro nosso também. 400 milhões financiados para a Minas Arena fazer a reforma do Mineirão, que na ocasião a presidente Dilma Rousseff, no mesmo dia disse, os 12 estádios estarão prontos. No mesmo dia saiu o financiamento do BNDES para a Minas Arena. Com o BNDES, que é uma instituição que é pública, ou seja, mais dinheiro do povo, mais dinheiro do torcedor. E neste momento, não vai ter jogo no Mineirão, porque o Cruzeiro não entende, o Atlético não entende, a Minas Arena não cede, e o torcedor, que é aquele que pagou a construção e a reconstrução, fica de lado. O torcedor leva fumo. O cara que pagou o sócio do Cruzeiro, o cara que paga o sócio do Atlético, se bobear, ele não vai conseguir o estádio. Porque o Independência é menor. Se bobear daqui a pouco, nós vamos estar aqui discutindo que o gramado do Independência não suporta os 3 jogando lá. Não, se bobear não. A gente vai discutir, né, Edu? Vai, daqui uma semana. Porque o Mineirão não vai ter jogo lá. Então sejam claros, pô. Sejam claros. Sabe, principalmente a Minas Arena, sabe por quê? Porque o Cruzeiro tem torcida, o Atlético tem torcida, mas ninguém torce para Minas Arena, não. E o governo do estado precisa intervir nessa situação, porque o financiamento, o BNDES existe. Se você entrar no site do BNDES, tem lá a missão para reduzir desigualdades sociais, para fornecer serviços à população. Qual o serviço é fornecido à população num financiamento de 400 milhões de reais, onde a população está ficando de lado? Porque a Minas Arena, como uma empresa, está visando o lucro dela, e se o contrato foi feito com ela de maneira leonina, ela não tem nada com isso. Se deram à Minas Arena o direito de cobrar o que Atlético e Cruzeiro acham que é muito,
Ou o problema é do contrato que foi feito? Então, quem fez o contrato, ou quem hoje pode intervir no contrato, é preciso intervir. Porque senão, gente, sério, o Mineirão, que tem a história do futebol mineiro, porque o Galo foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro, foi campeão, foi jogando no Mineirão, o Cruzeiro ganhou seus títulos jogando no Mineirão, a história do futebol mineiro, que foi construído com o dinheiro do povo, vai virar um elefante branco. E sai todo mundo prejudicado e todo mundo infeliz, porque a Minas Arena não fatura, o Atlético e o Cruzeiro não jogam lá, faturam menos, pelo amor de Deus. E ainda vai sair mais dinheiro público. E vai sair mais dinheiro público. Ou seja, transparência. E outra, será que em algum momento vão pensar no torcedor? E fica um detalhe, o Roberto está participando aqui falando assim, tem que entrevistar o prefeito de Belo Horizonte. Na verdade, o prefeito de Belo Horizonte é o que menos apita. Porque quem colocou dinheiro foi o governo do estado. O contrato da Minas Arena para administração e para a reforma do Mineirão foi governo de Minas com a Minas Arena. Não envolve prefeitura de Belo Horizonte. E o financiamento do BNDES, o governo federal. O governo federal. Agora, o Edson Martins está tocando num ponto aqui, Edu, que é o seguinte: a culpa é dos próprios clubes. Ele está participando pelo chat da Itatiaia, você também pode participar pelo chat do YouTube. A culpa é dos próprios clubes que ficam de picuinha em vez de trabalharem juntos para mais estádios. E aí, eu lembro, vou recordar, no início da questão da reforma do Mineirão, que os 3 clubes não quiseram sentar para administrar em conjunto o estádio. Na época a gente até citava que o San Siro em Milão é administrado pelo Milan e pela Inter, e aí os clubes deram para trás, porque é aquele negócio, infelizmente, enraigado no Brasil, que mata a gente de raiva, que é aquele negócio, a lei de Gerson, que tem que levar vantagem em tudo. Isso aí para mim é uma grande utopia aqui no Brasil. No Brasil, cada um olha para o umbigo. Os clubes, eles não entram em acordo por renda de clássico, eles vão entrar em acordo para dividir estádio. Eu lembro dessa discussão à época, os clubes fugiram, não quero isso para mim não vou dar conta de administrar estádio não, deixa outra empresa. Aliás, olharam mais o custo do que o que poderia ter de lucro, porque não são especialistas. Aliás, historicamente os gestores de clube, isso está mudando agora, mas historicamente os gestores de clubes não entendiam absolutamente nada de gestão de clube, né? Por isso os clubes brasileiros estão todos atolados em dívida, né? Agora que isso está mudando, a gente vê dirigentes chegando com cabeça mais de empresário, de empresa, tentando sanear clube, tentando mudar essa história, porque ao longo do tempo, presidente de clube, o que ele menos entendia era de clube de futebol, de gestão, não entendia nada. Geralmente era de família, ou um cara mais abastado, aí chegava lá, fazia o que queria, largava a bucha pro presidente seguinte e por aí vai. Então a coisa foi dizer, o grande erro está lá atrás. Eu falei isso aqui ontem. O grande erro está lá atrás. Quando veio a história de Copa do Mundo, de reforma de Mineirão, a coisa foi feita de uma maneira que tinha que ser feito rápido, porque a FIFA ficava em cima. A gente está falando aí, o Léo falou... Você lembrou de um detalhe, desculpa. Você lembra que queriam fazer o Mineirão, o primeiro estádio a ficar pronto no Brasil? Você lembra disso? Lembro, tinha essa história. Nossa, o primeiro estádio a ficar pronto no Brasil. Qual que é o problema de ser o segundo ou terceiro? E quem se preocupava com o custo? Ninguém se preocupou. O Léo tocou no ponto do BNDES. A gente está falando de BNDES ainda que é para um estádio que tem futebol e tem clube de futebol na cidade, né? Toda hora tem jogo, com torcidas gigantes. Esse dinheiro do BNDES foi para estádios que nem futebol tem no lugar, cara. Que já são grandes elefantes brancos. Então, o problema todo foi lá atrás, cara. Abriram as pernas do Brasil para sediar uma Copa do Mundo. Agora a gente está colhendo os frutos, entre aspas, frutos da borrosqueira que foi feita lá atrás, cara. A gente ganhou de presente agora, tá ganhando um Coroa de Frade. Já viu o Coroa de Frade? São Paulo precisava de outro estádio para a Copa do Mundo na época? O Palmeiras estava com o estádio dele ficando pronto. Tinha o Morumbi. Precisava de outro estádio? Deram outro estádio. Agora estão lá pagando dívida, né? Dívida atrás de dívida. Mas por quê? Nós precisamos fazer um intervalo, né, Romano? Eu vou deixar só uma aqui no ar. Quantas vezes vocês já ouviram indo ao Mineirão, torcedor, pessoas que frequentam, sentindo saudades do Mineirão antes da reforma? Muitos.